Carlos Rodrigues, Rádio Central. Pablo, boa tarde. O Guarani nunca esteve tão próximo do G4. Essa distância de 3 pontos é a menor. E é impressionante se a gente olhar tudo o que aconteceu na primeira parte do campeonato. O time na zona de rebaixamento, chegou a ser vice-lanterna, nessa recuperação incrível. Agora são os últimos 9 jogos, 9 decisões. Qual precisa ser o diferencial do Guarani para buscar entrar no G4 e depois não sair mais até o final? Bom, primeiramente, eu e o Pablo acredito muito que as coisas acontecem, que eu sempre digo, as coisas de Deus, né? Nós em si éramos taxados a rebaixamento, enfim, hoje graças a Deus, ao fruto do grupo, ao fruto de trabalho, estamos buscando e galgando coisas maiores e uma distância tão pequena, né? Mas assim, continuar fazendo o que a gente vem fazendo, né? No dia a dia, trabalhando, buscando, nos aperfeiçoando, aproveitando as oportunidades quando elas vêm nos oferecendo, né? E só assim, com humildade, vamos estar cada dia mais próximos ao nosso objetivo maior. E uma outra pergunta, acho que o jogo de ontem mostrou qual deve ser a tônica dessa reta final do campeonato também, né? Um jogo muito difícil em que vocês tiveram que se adaptar às circunstâncias, né? Não deu para ser um time protagonista e teve que se segurar no final para poder resistir à pressão do Confiança e deu certo. Eu queria que você falasse o que o jogo de ontem traz de lições para essas últimas 9 rodadas. Partidas cada vez mais difíceis, onde o time vai ter que se desdobrar. Se não conseguir resolver, né, liquidar a fatura lá na frente, como já fez em outros jogos, para poder segurar vantagens e sair com a vitória. Você vê que todas as equipes agora que vem jogar contra o Guarani, contra a nossa equipe, vem estudando, né? Você vê, o Confiança nunca tinha jogado com 3 zagueiros, contra a nossa equipe, por saber da nossa velocidade na frente, veio com outra proposta. Então daqui para frente as 9 rodadas vão ser jogos assim, jogos em que as equipes que irão nos enfrentar vão estar nos estudando os nossos pontos fracos, mas do lado do Guarani, do nosso lado, vai ter a nossa entrega, vai ter a nossa inteligência de poder usufruir e tentar entrar nos pontos fracos deles também e tentar tirar as vitórias, né? Que é isso que vai nos manter e nos deixar cada dia mais próximos do nosso tão sonhado objetivo. Pois não, Washington Mello, canal Esportes Online. Pablo, gostaria que você falasse sobre a sua atuação no jogo de ontem. Primeiro, você acabou tendo uma chance clara de gol logo no início do jogo, depois do lançamento do Lucas Crispim, pegou muito embaixo da bola e ela passou por cima do travessão. E foi decisivo também no lance do pênalti. E no segundo tempo, me parece que todo o time acabou caindo, inclusive você. Então, gostaria que você fizesse uma análise sobre a sua atuação no jogo de ontem. Cara, se você pegar a atuação minha, enfim, eu tive logo no início o lance primordial de estar fazendo gol, não fiz, isso daí para mim é primordial. Claro que eu treino para estar apto a fazer e tinha que fazer, só que logo em sequência sofri o pênalti, que ocasionou o gol, né? Que ocasionou o gol que nos deu a vitória. Mas assim, são coisas que às vezes as pessoas não reparam, né? Eu costumo dizer que a nossa equipe vem mostrando que o quê? Não é sempre os mesmos caras que fazem os gols, não é sempre os mesmos caras que se destacam. E eu digo por mim, tem horas no jogo que se fosse, você vê em outras equipes que jogadores não voltam para marcar, não voltam para recuperação. E eu digo assim, não é me vangloriando, mas assim, um espírito de quê? De estar ajudando. Então, às vezes, de não estar aparecendo tanto no sentido ofensivamente, mas assim, em outros sentidos, em voluntariedade, em ajudar, a minha atuação, se você parar para pensar em relação a isso, é totalmente viável, né? Totalmente, como eu posso dizer, uma grande partida, né? É que muitas pessoas reparam só em pontos que querem reparar, né? Pablo, minha outra questão é em relação à reação do Guarani dentro do campeonato, né? Muitos não acreditavam numa recuperação do time, que ficou aí por várias rodadas na zona do rebaixamento. E depois da chegada do Felipe, tudo mudou. O que, na sua opinião, levou o Guarani a iniciar essa recuperação, principalmente depois da chegada do Felipe Conceição?
Cara, a humildade, né? Humildade, entender o nosso potencial, entender que a equipe sempre teve futebol para estar buscando coisas maiores. Claro que hoje, a 3 pontos do G4, que nos faz sonhar com grandes coisas, mas é continuar humilde, continuar entendendo que é jogo a jogo, é jogar o jogo, que é assim que as coisas vão acontecer, né? Claro que hoje é um outro cenário, outras coisas, mas assim, jogo a jogo, partida a partida, entendendo que o jogo, que nem o próximo jogo, é o principal, é uma final pra gente. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Pablo, você, além de ser, na verdade, como a gente diz na gíria do futebol, um garçom, tem ajudado o ataque do Guarani. Haja vista que foi através de você, no pênalti que você sofreu, o gol da vitória do Bugre. É momento de união, de se somar em prol do objetivo, até por conta do Guarani estar vivo no campeonato e muito próximo do G4? Cara, a união no grupo nunca deixou faltar, né? Sempre teve, até nos momentos em que muitas pessoas desacreditavam que tinha união, que tinha grupo rachado, sempre teve. Então isso aí é uma coisa que não muda, né? Isso daí só nos deixa cada dia mais forte. E, sofri o pênalti sim, mas assim, se você pegar o início da partida, o início da jogada foi um belo de um cruzamento do Bidu. E, enfim, não só a mim, mas assim, é o contexto, é o conjunto. Pode ver que a gente está cada dia mais forte, cada dia mais unido, e só assim, que eu costumo dizer, só assim a gente vai conseguir coisas maiores. Outra questão, Pablo, tem a ver até mesmo com o discurso de vocês, né? Jogo a jogo. Agora o torcedor já está pensando em algo diferente, até mesmo em ficar entre os 4 melhores da competição. Como não deixar com que a euforia do torcedor ultrapasse o gramado do Estádio Brinco de Ouro e interfira dentro do vestiário? Bom, primeiro o torcedor é normal ele ter essa euforia, é normal ele estar sonhando com esse tal objetivo, que isso também não passa nos nossos corações, mas isso daí fora do campo é uma coisa, mas dentro do campo, dentro do vestiário, a gente nos blindamos, nos focamos, porque isso daí não pode deixar interferir. É jogo a jogo, partida a partida, final a final, e assim sucessivamente, para que possamos em si conquistar realmente o objetivo, né? Mas tendo humildade, entendendo que é jogo a jogo. Marco Guarizo, Rádio CBN. Pablo, a gente viu Confiança ontem pressionando bastante o Guarani, principalmente com o setor de marcação muito forte no primeiro tempo, né? Você acredita que essa escalada do Guarani na competição, chegando cada vez mais perto do G4, faz com que o time passe a ser muito mais visado pelos adversários, principalmente nos jogos dentro do Brinco? Com certeza. Eu já disse na pergunta passada que todos os times agora que virão jogar contra a gente vai querer explorar os pontos em que para eles é o primordial, às vezes o ataque, às vezes a velocidade, a mobilidade. Então, foi o que nem eu disse, o Confiança nunca, enfim, não jogou com 3 zagueiros e contra o Guarani vai querer jogar. Jogou, né, na realidade. Enfim, todas as equipes gostam e querem jogar contra o Guarani, e agora, estreitando o campeonato com rodadas decisivas, isso daí vai cada vez ficando pior. Pablo, sempre que um jogador é perguntado sobre o adversário, seja ele no G4 ou no meio da tabela, ou então lutando para não cair, o jogador diz que o time que quer resultados não pode escolher adversário, né? Para você vai ser diferente. O Confiança, que, por exemplo, o técnico Felipe Conceição disse que é um adversário direto, foi um jogo de 6 pontos, do Figueirense, que está bem abaixo do Guarani na tabela, ou você acredita em características parecidas dos adversários dentro do Brinco? Cara, não é desmerecendo nenhuma equipe, pois todas as equipes têm qualidades. Haja visto que muitas equipes que estão lá embaixo ou estão lá em cima, às vezes vacila. Ter responsabilidade, entender que o Figueirense é uma grande equipe, uma grande camiseta. Vai ser um jogo atípico novamente, como todas as equipes, tanto em primeiro lugar quanto em outras posições. E entender que todo mundo gosta e todo mundo quer jogar contra o Guarani. Contra o Figueirense não vai ser diferente. Ter humildade, tentar fazer realmente o que a gente vem implantando dentro de casa, que é intensidade, enfim, mas sabendo de que vai ser um jogo muito difícil. Vinícius Barel, Rádio Brasil. Pablo,
o Guarani tem sentido dificuldade contra times de marcação forte. Foi assim contra o Brasil e ontem também o Confiança adotou uma postura de marcação, colocando dificuldade para o time do Guarani. O técnico Felipe Conceição tem conversado sobre isso com o grupo, tentando adotar estratégias, já que os outros times poderão adotar essa postura contra o Guarani nessa reta final de Série B? Sim, isso é óbvio. O professor estuda muito e nos deixa cada dia mais, como eu posso dizer, nos deixa as coisas tudo bem mastigado, sabendo por onde eles vão atacar, por onde eles vão defender, como eles podem estar jogando, e isso nos ajuda muito, né? Então é uma coisa que nos ajuda bastante, ele deixando as coisas muito bem claras pra gente, entendeu? E ele estuda que não é pouca coisa, não. Gostaria que você falasse também um pouco sobre a expectativa do grupo em relação aos próximos jogos e a essa reta final de Série B. É totalmente compreensível que a apenas 3 pontos do G4 possa haver um pouco de ansiedade, um pouco de nervosismo. Como está sendo trabalhado isso dentro do grupo? Cara, ansiedade sim tem, mas é tranquilidade, essa é a palavra. A gente já teve em outros lugares piores, e conseguimos manter a tranquilidade, conseguimos manter a euforia, enfim, que eram situações piores, então isso daí não vai influenciar em nada, né? Claro que todo mundo sonha, todo mundo planeja, mas assim, é jogo a jogo, objetivo a objetivo, e isso daí não influencia em nada. Ô Pablo, terminamos aqui as perguntas dos jornalistas. Você me permite uma pergunta? Claro. Pouca gente se atenta a esse detalhe. Você é um prata da casa. Você foi revelado pelo Guarani e voltou para o Guarani agora, 10 anos depois. 10 anos. Hoje nós temos no elenco vários pratas da casa, né? Nós temos acho que 8 ou 9 jogadores da base integrados e quase todos eles entrando durante os jogos, né? Ajudando, né? Como é que é a sua relação com essa molecada que está subindo agora? A gente viu o trote deles lá, os meninos com a cabeça raspada e tal. E o Pablo, como prata da casa do Guarani, o que ele passa para esses meninos, já visando o futuro da carreira, visando a responsabilidade também de representar um clube como o Guarani? Cara, eu procuro de verdade. Por mais que eu sou um cara muito risonho, brincalhão, se você parar para perguntar para todos ali, pode ver que eu sou um cara extrovertido, brinco, zoo. Mas eu sempre, em todos os sentidos, eu me ponho no lugar deles. Eu me ponho de quando eu subi, de quando as pessoas realmente me ajudavam também. Eu lembro até hoje de quando eu subi, o próprio jogador baiano me levou para almoçar. Então são coisas que marcam, que eu tento também passar para eles, né? Então, eu converso direto, converso com o Renan, converso com o Bidu, converso com o Matheus. Então são garotos que, assim, que eu já tive daquele lado, né? E são garotos que têm um potencial surreal. Pode ver que estão nos ajudando, o próprio Renan, o próprio Bidu, enfim, novos que são prata da casa, igual eu já fui um dia, né? E sou ainda. Mas assim, cara, de verdade, pra mim em si é uma alegria tá podendo ajudar e às vezes dar conselhos assim que me deram, né? Então eu tento realmente, em todos os sentidos, o quê? Me pôr realmente no lugar de como eu já estive e passar informações que já tive e que não tive a oportunidade de ouvir. Então eu tento passar isso para eles, para que, é um caminho grande, um caminho árduo, e que, a camisa do Guarani é gigantesca e tá jogando e tá num cenário disso é surreal, né? Obrigado, meu amigo. Bom descanso, bom final de preparação e boa partida domingo. Amém. Tamo junto.